à iniciativa privada. Tais honorários e adiantamentos, mais as despesas com a construção, manutenção e abastecimento da frota, além dos fabulosos presentes enviados ao Samorim, mostram quão onerosa era a empresa náutica, militar e mercantil chefiada por Cabral. A coroa não podia financiá-la sozinha. Por isso, Dom Manuel, como antes fizera seu antecessor, Dom João II, estava associado ao capital privado. De fato, as duas naves que completam a primeira divisão da frota de Cabral tinham sido armadas por mercadores particulares. A caravela Anunciada, com 100 tonéis de tonelagem e 80 homens a bordo, pertencia a Dom Álvaro Bragança, filho de Dom Fernando, duque de Bragança. Dom Álvaro, com o aval de Dom Manuel, se associara a banqueiros florentinos, como Bartolomeu Martione e Girolamo, ou Jerônimo, Cernig e ao genovês Antônio Salvago. Martione, Cernig e Salvago viviam em Lisboa havia pelo menos uma década e havia alguns anos estavam associados com a coroa lusa na armação de expedições ultramarinas. Girolamo Cernig já havia inclusive financiado parcialmente a expedição de Vasco da Gama à Índia, em 1497. Na verdade, desde que Constantinopla fora tomada pelos turcos otomanos, em maio de 1453, Veneza obtivera deles o monopólio do comércio das especiarias para a Europa. Seus rivais, Gênova e Florença, alijadas desse rendoso jogo mercantil, tinham decidido investir nas expedições de Portugal. Afinal, a busca lusitana pelo caminho marítimo para as Índias era a única opção de furar o bloqueio imposto pelos muçulmanos às rotas do comércio terrestre, que há séculos uniam a Ásia e a Europa. Embora fossem banqueiros privados, Martione, Cernig e Salvago tinham o apoio dos mais altos mandatários de Florença e Gênova. Bartolomeu Martione, o mais opulento dos três, não apenas mantinha estreitas relações com o rei Dom Manuel, como se correspondia frequentemente com Lorenzo Pierfrancesco de Médici, cuja família era mais rica e mais influente de Florença. O comando da caravela Anunciada estava nas mãos de Nuno Leitão da Cunha, criado da Casa de Bragança. Por fim, completando a esquadra cabralina, o conde Dom Diogo da Silva e Menezes armaram em parceria com outros mercadores italianos, talvez Luca Giraldi e Piero Strozzi, uma pequena nau mercante de 130 tonéis, com 40 homens a bordo, que pusera sob o comando de um certo Luís Pires. Esses 11 navios formavam a primeira divisão da armada comandada por Pedro Álvares Cabral. Segunda divisão, a Caravela Redonda. As caravelas que faziam parte da frota de Cabral eram uma evolução das primitivas caravelas dos descobrimentos. Chamava-se caravelas redondas, não só devido ao formato arredondado de seus cascos, mas porque misturavam velas latinas, triangulares, com velas redondas, panos quadrangulares que ficavam redondos, entre aspas, ao serem inflados pelos ventos. Armadas por Dom João II, no final do século XV, as caravelas passaram a ter cerca de 30 bocas de fogo. Esses navios possuíram casco com cerca de 30 metros de comprimento por 6 de largura. Uma pequena caravela redonda, com 100 tonéis de porte e tripulação de 80 homens, mais um anal de 180 tonéis e 150 homens, constituíam a segunda divisão da frota de Cabral. Sua missão era estabelecer uma feitoria na cidade de Sofala, o último ponto da costa oriental da África, a qual chegavam os navios árabes, e onde havia uma rica mina de ouro. O comando da caravela redonda estava nas mãos de Bartolomeu Dias. Seu irmão, Diogo Dias, era o capitão da nau del Rei. Na turbulenta história dos descobrimentos lusos, raros personagens que se defrontaram com o destino mais dramático e com injustiças tão brutais como Bartolomeu Dias.
o primeiro navegador a dobrar o Cabo das Tormentas, em janeiro de 1488, Dias foram impedidos por seus próprios marinheiros a seguir viagem até a Índia. Ainda assim, ele não só supervisionara a construção dos navios com os quais Vasco da Gama realizou, 10 anos mais tarde, o sonho de Portugal a chegar até a Índia, como pôde ter sido o descobridor da chamada Volta do Mar. Depois de quase um século de navegação atlântica, os nautas lusos concluíram que para retornar à África deveriam afastar-se do litoral e, auxiliado pelas correntes e pelos ventos, realizar uma grande curva para fugir das correntes contrárias do Golfo da Guiné. Essa volta do mar, assinalada pela linha negra no meio do oceano, numa imagem que eu vou colocar agora no vídeo, né? Isso aqui é uma nota do narrador, constituiu o segredo e o gênio de Portugal. A impressionante intuição que lhes permitiu subjugar o Atlântico, chamado de Mar Tenebroso. Ao alongar mais para o oeste a volta do mar, Vasco da Gama aproximou-se da costa do Brasil, em 1497. 3 anos depois, seguindo a mesma rota, por indicação do próprio Gama, Cabral aportou na Bahia. No mapa que eu vou colocar aqui, né? As setas claras indicam a direção dos ventos e as setas mais escuras a das correntes. Em 1497, agosto desse ano, Dias chegara a partir com a expedição de Gama para a Índia, mas por ordem do rei, sua missão era de permanecer na fortaleza da Mina, na Guiné. Nos primeiros meses de 1500, escalando para participar da armada de Cabral, Bartolomeu Dias, de novo, não receberia permissão para navegar até a Índia. Sua nova missão era criar uma feitoria em Sofala, na costa oriental da África, no atual território de Moçambique. O destino que aguardara, porém, seria mais cruel. Em maio de 1500, Dias naufragou no Cabo da Boa Esperança, que ele fora o primeiro a cruzar, e que muito apropriadamente batizara de Cabo das Tormentas. A única recompensa que o grande navegador recebeu foi póstuma. Ele foi eternizado com um dos mais comoventes personagens dos Lusíadas, de Camões, e o mais importante do poema da língua portuguesa. O mais importante, né? Os Lusíadas. O mais importante poema da língua portuguesa. Já Diogo Dias protagonizou uma história similar do irmão mais velho, né? Que é o Bartolomeu Dias, embora menos amarga. Quando o Cabo Tenebroso foi vencido, Diogo estava junto com o irmão. 10 anos mais tarde, chegou à Índia. Ele chegou lá com um escrivão da nau de Gama. Embora na frota de Cabral sua missão fosse ficar em Sofala, ele receberia a permissão para seguir até a Índia. Bartolomeu e Diogo Dias eram escudeiros da casa do rei. O rei Dom João II, em sua política de menosprezar a nobreza e afastá-la do comando das expedições marítimas, nomeou Bartolomeu chefe da missão, chefe da viagem, de 1488. Mas quando Vasco da Gama partiu para a Índia, em 1497, seguindo a rota que o próprio Bartolomeu Dias descobrira, o novo rei era Dom Manuel I. Esse monarca estava disposto a reatar as relações com os nobres. Bartolomeu e Diogo Dias foram preteridos. Ou seja, ficaram no passado, foram desprezados, rejeitados. A partida. No momento em que as barcaças zarparam do porto do Restelo em direção aos navios, deixando para trás de si o rumor dos prantos e bênçãos, a multidão urrou excitada. As velas das naus foram então içadas lentamente ao ritmo dos apitos dos contramestres. Eram necessários todos os braços disponíveis para essa vigorosa manobra, sacralizada pelas imensas cruzes vermelhas da Ordem de Cristo, pintadas nas velas que então desfraldavam os céus daquele início de primavera. Ao final daquela tarde de domingo, no entanto, o vento virou, soprando do sul, ventos sacudidos e finos, impediram que a multidão pudesse assistir a frota descendo majestosamente o Tejo.
Só na manhã do dia seguinte, brafejada pelas brisas do quadrante norte, a armada se pôde pôr em marcha. Era uma segunda-feira, 9 de março de 1500, dia normal de trabalho para os lisboetas. A folga domingueira dara lugar aos afazeres cotidianos. Enquanto os marujos se debruçaram nas amoradas dos navios, acenando com seus gorros vermelhos, o alarido das vendedoras, com suas grandes panelas de cuscuz, já ecoava pelo porto. Suas vozes se misturavam aos vendedores de tripas cozidas. Aquela era a Lisboa ardente e sedenta, de poucos chafarizes, à beira do qual o povo e os escravos brigavam pela vez de abastecer as moringas. Esgueirando-se pelo porto, os vadios aguardavam o melhor momento e o menor descuido para se apoderar da bolsa dos passantes. A partir do alvará de 6 de maio de 1536, esses velhacos, como seriam, como eram chamados, seriam desterrados para o Brasil. Embora ainda não fosse a Lisboa manuelina, faustosa e oriental dos anos seguintes, a cidade já começara a esburacar sua velha, mas resistente capa medieval, transformando-se num burgo marítimo, cosmopolita, que falava desvairadas línguas. Umas 60 mil pessoas se apinhavam, então, em cerca de 18 mil casas, de 3 andares e poucas janelas. Pelas suas 270 ruas e 89 becos, sinuosos e estreitos, pavimentados com lajes desiguais, a peste espreitava. De fato, o novo surto da doença irrompia em 1505, como ocorrera 7 vezes no início do século anterior, e voltaria a ocorrer em 1520 e 1523. Quando a frota zarpou, ao meio-dia daquela segunda-feira, a tripulação voltou seus olhos para admirar as torres do castelo de São Jorge, construído pelos visigodos no século V, reformado pelos árabes no século IX e, desde o reinado de Afonso Henriques, iniciado na aurora do século XII, transformado em sede das casas reais lusitanas. À sua sombra esparramava-se a Alfama, a Cidade Branca, erguida durante o período da dominação muçulmana. Mais abaixo ficava o Beco das Cruzes, a Rua da Judiaria e o bairro do Rosil, onde viviam os pescadores e a marujada. Tudo isso agora era deixado para trás. Após vencer os perigosos bancos de cachopos na barra do rio Tejo, as naus foram erguidas pela grande ondulação do oceano. Era em geral nesse ponto que os soldados e marinheiros de primeira viagem começavam a vomitar, sujando-se uns aos outros. Mas os enjoos eram de menos. Para a maioria dos embarcados, aquela seria uma viagem sem volta. Na verdade, não havia quem desconhecesse os riscos de semelhante jornada. Tanto é que a maioria dos homens a bordo tinha deixado seu testamento já assinado. Um historiador moderno, o brasileiro Paulo Miceli, fez uma comparação. Diz: muitos daqueles viajantes enfrentam os mares como alguém que hoje entrasse num avião sem a garantia que existisse um aeroporto no final da viagem. De fato, 2 de cada 3 homens a bordo, dessa viagem, jamais voltariam a contemplar aqueles céus, aqueles montes, aquela cidade. Ainda assim, e talvez por isso mesmo, entre 1500 embarcados, entre os 1.500 embarcados, a vida organizava-se rotineira e regrada, na promiscuidade hierarquizada das descobertas e entrecobertas do navio, que com o passar dos dias tornava-se cada vez mais suja e infecta, porque a maior parte das pessoas ali não toma o trabalho de ir para cima satisfazer as suas necessidades, o que é a causa de morrer tanta gente ali.